E se o amor que você sente não for amor, mas uma armadilha cuidadosamente arquitetada por um arquétipo sombrio que veste a máscara da doçura? E se aquele que você chama de alma gêmea for, na verdade, o espelho distorcido de suas feridas mais antigas, disfarçado de carinho, mas alimentando-se da sua luz? Carl Jung nos alertou: aquilo que você não torna consciente retorna na forma de destino. E Jesus, ele já havia dito: nem todo aquele que diz "eu te amo" vem da luz. O que acontece quando esses dois mundos se encontram para denunciar o mais perigoso dos predadores emocionais, o narcisista silencioso? Você já se pegou pedindo desculpas por algo que não entende? Sentiu-se culpado por ter emoções? Já percebeu que aos poucos você está desaparecendo dentro de uma relação onde tudo gira em torno do outro? Não se engane. O narcisista silencioso não grita, ele sussurra. Ele não agride, ele esvazia. Ele não te abandona, ele te dissolve. E o mais cruel é que ele te faz acreditar que você está escolhendo permanecer. Jung chamaria isso de possessão psíquica. Jesus chamaria de cegueira espiritual. Mas quem te cegou? Existe uma espécie de prisão que não tem grades, apenas elogios manipuladores, silêncios estratégicos e gestos calculados de aparente afeto. É assim que o narcisista silencioso seduz a alma. Ele se disfarça de redenção enquanto te arrasta para o abismo do esquecimento de si. Jung nos diria que isso é obra da sombra, aquela parte do inconsciente que, quando negada, projeta monstros nos outros e aceita demônios como amantes. Mas será que você reconheceria esses sinais se eles estivessem disfarçados de cuidado? Não há cicatrizes visíveis, mas algo em você está morrendo em silêncio. O narcisista espiritualiza o controle, transforma a culpa em virtude e usa a sua empatia contra você. Ele te alimenta de migalhas para que você nunca perceba o banquete que merece. Jesus denunciava os lobos em pele de cordeiro, aqueles que usavam o amor como isca para capturar almas vulneráveis. Carl Jung, por sua vez, revelava que o maior perigo não está no que o outro faz, mas no que você aceita como normal. Se você sente que algo está errado, mas não consegue nomear, então já caiu na teia. E se eu te disser que existem 7 sinais ocultos que expõem esse predador emocional, mas que só podem ser reconhecidos por quem está disposto a enxergar além da ilusão? Não assista este vídeo esperando respostas simples. O que está prestes a ser revelado vai rasgar véus antigos, incomodar certezas confortáveis e apontar diretamente para aquilo que você sempre sentiu, mas nunca teve coragem de encarar. Você está pronto para saber quem realmente está ao seu lado? Então venha, mas prepare-se. Nada será como antes. Você não o escolheu por acaso. Ele parecia certo, como se o universo tivesse conspirado para cruzar seus caminhos. Mas o que Jung nos ensinou é que o acaso é apenas o nome que damos ao que ainda não compreendemos do inconsciente. O encontro com um narcisista silencioso não começa no momento em que ele entra na sua vida. Começa muito antes, no instante exato em que algo em você aprendeu a confundir ausência com afeto, frieza com força, controle com amor. O narcisista silencioso não invade. Ele escorrega para dentro das suas rachaduras emocionais, como água que escorre por uma parede já trincada. Ele pressente a fragilidade invisível que você aprendeu a esconder até de si mesma. Ele não precisa dizer muito, basta olhar e saber onde tocar. E quando ele toca, parece cura, mas é apenas o começo do envenenamento lento, gradual, indolor e devastador. Jung chamaria isso de reencontro com a sombra, não a dele, mas a sua. Porque o que te atrai nesse tipo de presença não é a luz que ele finge ter, mas o reflexo inconsciente da dor que você ainda não acolheu. Você diz que o ama, mas será que ama mesmo? Ou está tentando salvar a criança ferida dentro de si, projetada na figura de alguém que te faz sentir pequena só para poder te possuir? Há um jogo acontecendo,
Mas não é um jogo de palavras, é um jogo de alma. E nesse jogo, o narcisista não precisa levantar a voz. Ele apenas retira a dele do ambiente e o silêncio começa a te corroer por dentro. Você se acostuma a implorar por migalhas, a chamá-lo de especial só porque ele voltou a te responder uma mensagem, a sorrir aliviada porque ele não te ignorou hoje. É amor ou é vício em validação? Você diz que ele é diferente, que ele não é ruim o tempo todo. Mas o que Jung nos lembra é que o mal, para seduzir, precisa parecer o bem. O narcisista silencioso não ataca, ele se ausenta. E na ausência dele, você se desintegra, porque sem perceber, passou a existir através dos olhos dele. Quando ele se retira, é como se Deus tivesse te abandonado. Mas será que foi ele que se foi? Ou foi você que nunca esteve inteira? Jesus denunciava os lobos em pele de cordeiro. E o que é mais assustador sobre o narcisista silencioso é que ele aprendeu a parecer inofensivo. Ele diz, eu te entendo, mas sua empatia é ensaiada. Ele oferece conselhos, mas cada conselho é uma ferramenta de controle disfarçada de cuidado. Ele te olha como se te enxergasse, mas só vê o que pode extrair de você. No fundo, você já sentiu isso, mas sempre escolheu calar. O silêncio, aliás, é a arma mais letal dele. Não o silêncio de quem escuta, mas o silêncio de quem pune. Quando você não corresponde à fantasia dele, ele te retira da realidade dele. De repente, você se vê tentando merecer um retorno, uma palavra, um toque. E esse esforço invisível vai te exaurindo até que você confunda cansaço com amor, desgaste com entrega, esgotamento com lealdade. E então começa a dança da culpa. Ele te acusa sem acusar. Ele faz você se sentir errada sem dizer uma palavra. Você começa a revisar seus próprios sentimentos, seus gestos, seus pensamentos. E o pior, começa a duvidar da própria intuição. Jung dizia que tudo o que negamos em nós, entregamos ao outro como poder. E é isso que você está vivendo, a entrega completa do seu centro. Mas algo dentro de você, mesmo que em sussurro, começou a despertar. Talvez seja por isso que você está aqui. Talvez essa dor que você sente não seja apenas tristeza. Talvez seja um chamado. Não um chamado para entender o outro, mas para olhar pela primeira vez para si mesma, sem medo do que vai encontrar. Você começou a desconfiar, mas não sabia exatamente do que. Era uma intuição vaga, um desconforto sutil, como se algo estivesse errado, mas você não tivesse provas para mostrar. E talvez esse seja o golpe mais insidioso de todos. A capacidade que o narcisista silencioso tem de se infiltrar na sua percepção até que você duvide da sua própria sanidade. O segundo golpe não é feito com palavras, nem com gestos evidentes. Ele acontece quando você começa a perguntar a si mesma, será que eu estou exagerando? E essa dúvida começa a se tornar uma prisão. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo carrega os símbolos universais, os arquétipos profundos que regem nossas escolhas, nossos vínculos e até os nossos enganos. E entre esses arquétipos existe um que o narcisista silencioso conhece muito bem, o da vítima salvadora. Ele se apresenta como alguém ferido, incompreendido, injustiçado pelo mundo. E aos poucos, você sente que foi escolhida para resgatá-lo. É aí que o segundo golpe se instala. Ele faz com que você troque sua lucidez por compaixão, sua intuição por piedade, sua força por culpa. Esse golpe não grita, ele sussurra. Ele é plantado aos poucos, como uma semente que cresce no escuro, até que floresce em forma de autoabandono. Você começa a justificar o injustificável. Ele mente, você diz que ele está confuso. Ele some, você diz que ele precisa de espaço. Ele te fere, você diz que ele teve um dia difícil. E a cada desculpa criada, você cava mais fundo a cova onde enterra a própria voz. E quando você tenta gritar, não sai som, porque o golpe já atingiu seu núcleo, a sua verdade.
Jung nos alertava sobre o perigo de projetarmos no outro aquilo que negamos em nós. E o narcisista silencioso é mestre em criar o palco perfeito para essas projeções. Ele não precisa te convencer, ele só precisa te deixar confusa. Uma confusão tão sutil que você acredita estar em um relacionamento, mas na verdade está em um labirinto. Ele sabe te encantar com palavras doces num dia e te ignorar completamente no outro. E quando você questiona, ele diz: você está sendo paranoica. O segundo golpe é esse: fazer você acreditar que sua sensibilidade é um defeito, que sua dor é drama, que seu medo é loucura. É nesse ponto que a realidade começa a se partir em fragmentos. Você passa a viver entre dois mundos: o mundo onde ele parece amar você e o mundo onde ele te anula. E você oscila entre esses mundos como quem vive entre céu e inferno. Mas há um detalhe: ele controla os portões. Ele decide quando abre as portas do afeto e quando te lança no esquecimento. Você se torna dependente das migalhas emocionais. E o segundo golpe se completa quando você começa a agradecer pelas migalhas, como se fossem banquetes. Jesus alertava sobre aqueles que vêm como cordeiros, mas por dentro são lobos. Mas o que ninguém te conta é que esses lobos não mordem, eles acariciam. Eles te fazem sentir especial só para te manter presa. Eles dizem: você é tudo para mim, só para depois dizerem: você é o problema. Eles alternam o paraíso e o purgatório com tanta maestria que sua alma se acostuma com o sofrimento. E o mais cruel é que você continua achando que está sendo amada. Esse é o segundo golpe: a substituição do amor por confusão emocional, até que você se perca de si. Carl Jung descrevia esse processo como dissociação psíquica, um estado em que a alma se fragmenta para suportar uma realidade que, no fundo, sabe ser insustentável. Você continua sorrindo nas fotos, continua dizendo que está tudo bem, mas por dentro há um vazio, um eco, uma ausência de si. Você começa a esquecer quem era antes dele. Suas vontades mudam, seus sonhos se adaptam, sua luz se apaga. E o pior, você acha que isso é maturidade, mas o amadurecimento real nunca exige que você se abandone. Então você tenta falar com alguém, mas como explicar o invisível? Como provar que há uma violência acontecendo se não há gritos, nem tapas, nem marcas? O narcisista silencioso é sofisticado. Ele não te bate, ele te desmonta por dentro. E o segundo golpe é justamente esse: ele não destrói sua aparência, ele destrói sua certeza. Ele te transforma numa sombra de si mesma, enquanto diz que só quer o seu bem. E quando você tenta sair, ele chora, implora, diz que vai mudar. Mas o que ele realmente quer é que você continue orbitando em torno do vazio dele. E você continua, porque agora tem medo, não dele, mas de ficar sozinha, porque ele te convenceu de que sem ele você não tem valor. Sem ele, ninguém vai te querer. Sem ele, você não vai sobreviver. E é aí que o segundo golpe revela sua face final. Ele te transforma na sua própria carcereira. Você começa a policiar seus pensamentos, silenciar suas vontades, sufocar seus impulsos e se torna cúmplice do próprio apagamento. Mas e se tudo isso não for amor? E se esse cuidado for, na verdade, controle? E se esse silêncio for punição? E se essa paz for apenas anestesia emocional? Quantas partes suas você teve que matar para caber nesse relacionamento? Quantos nãos você engoliu? Quantas vezes você precisou se convencer de que ele não fez por mal? Jung dizia que, até que você torne o inconsciente consciente, ele governará sua vida e você o chamará de destino. Será que chegou a hora de ver o que sempre esteve à sua frente, mas você tinha medo demais para enxergar? O segundo golpe não termina com um grito, ele termina com um sussurro, o seu, aquele que você reprimiu tantas vezes, mas que agora começa a se fazer ouvir. Ele não quer respostas, ele quer coragem. Coragem para se encarar no espelho e perguntar: se eu estivesse me amando, eu ainda estaria aqui? Você começou a desaparecer de si. Já não sabe o que gosta, o que deseja, o que te move. Cada vez que tenta acessar uma vontade, ela vem coberta de medo. Cada decisão parece ter que passar por um filtro invisível. O que ele pensaria disso?
e esse filtro, aos poucos, se torna a lente pela qual você vê o mundo. Esse não é mais só o segundo golpe, é o terceiro golpe, o mais devastador de todos, a substituição da sua identidade por uma versão moldada sob controle e chantagem emocional. No início, você ainda tentava se explicar, dizia o que sentia, tentava dialogar, mas aos poucos percebeu que cada conversa era virada contra você, que cada vulnerabilidade virava munição, que cada verdade sua era tratada como fraqueza. O terceiro golpe se instala quando você desiste de tentar ser compreendida e começa a se moldar para ser aceita, não por amor, mas por sobrevivência emocional. Carl Jung falava da persona, essa máscara social que todos usamos para nos adaptarmos ao mundo. Mas o narcisista silencioso exige mais que uma máscara. Ele exige que você se desintegre, que abra mão da espontaneidade, do riso natural, da raiva justa, da intuição que te grita por dentro. Ele não quer apenas uma companheira, ele quer uma extensão emocional dele. Alguém que diga sim, mesmo quando o corpo grita não. Alguém que sorria mesmo quando a alma pede socorro. E o mais cruel é que você aprende, você se adapta, você se condiciona. Como um animal treinado, você começa a antecipar os movimentos dele, o tom de voz, o olhar, o silêncio. Você sabe o que vai acontecer antes que aconteça e tenta evitar e se culpa quando falha. O terceiro golpe acontece quando sua vida começa a girar em torno da necessidade de manter a paz, mesmo que essa paz custe a sua verdade. Jesus dizia: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas o que acontece quando sua verdade foi desfigurada por mentiras sutis e manipulações silenciosas? Quando você não sabe mais quem é, como poderá ser liberta? O narcisista silencioso não apenas fere, ele altera a sua estrutura interna. Ele corrompe sua bússola emocional. Faz você acreditar que está sendo sensata, quando na verdade está apenas anestesiada. Você não percebe quando isso começa, mas em algum momento suas roupas mudam, sua postura muda, sua voz muda, suas amizades desaparecem, seus sonhos encolhem. E quando você se olha no espelho, algo está apagado. O brilho dos olhos, a força da presença, a chama interior. O terceiro golpe destrói o que há de mais precioso, sua conexão com o self, esse centro sagrado onde habita sua verdadeira natureza. Jung chamava isso de alienação da alma. Você já percebeu que parou de contar coisas para suas amigas, que sente vergonha de defender ele, mas também não consegue se afastar, que sente um nó na garganta quando ele entra no ambiente e ainda assim você se diz apaixonada. Mas será que paixão verdadeira paralisa, amordaça, apaga? Ou será que essa paixão é apenas o trauma travestido de amor? Ele começa a se irritar com o seu brilho, com sua força, com sua liberdade, e você começa a diminuí-los para não incomodar. Você ri mais baixo, se veste com mais cautela, evita conversar com outras pessoas. O terceiro golpe se intensifica quando você internaliza que sua liberdade é um risco e se convence de que o melhor é se podar antes que ele venha e arranque. Você começa a fazer o trabalho dele por ele, e isso é devastador. Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste, e você tem resistido à sua própria verdade, tem resistido ao incômodo, ao arrepio, à intuição, porque admitir que está sendo anulada por alguém que você ama exige uma coragem quase sobre-humana. Mas há uma voz, lá no fundo, que não morreu. Ela sussurra, ela ainda sabe quem você é, mesmo que você tenha esquecido. Esse é o momento em que o terceiro golpe te testa, porque você ainda pode voltar, você ainda pode respirar fundo e dizer: "Isso não sou eu." Você ainda pode tocar na menina que você era antes de ser silenciada. Ela ainda existe. Mas você precisa decidir. Vai continuar desaparecendo para agradar ou vai começar a reaparecer para viver? Mas cuidado, o narcisista silencioso percebe quando você começa a despertar. E é aí que ele muda a estratégia. Ele volta a ser doce, ele volta a prometer, ele volta a chorar. Porque o terceiro golpe só funciona se você acreditar que precisa dele para existir. E a maior libertação começa quando você percebe que não precisa, que nunca precisou.
que tudo que você buscava nele já estava em você, mas você havia esquecido como acessar. Então olhe para si, escute seu corpo, sinta seu coração. Ele ainda bate, ainda há tempo, ainda há uma saída, mas ela não está lá fora. Ela começa quando você se encara de frente e diz, basta, não de raiva, mas de lucidez, não de ódio, mas de amor próprio. O terceiro golpe só vence se você se abandonar, e você não precisa mais se abandonar. Você já está tão imersa no ciclo que a realidade começa a se curvar aos delírios que ele planta. E talvez o mais angustiante nem seja o que ele faz, mas o que ele faz você fazer consigo mesma. O quarto golpe não exige gritos, não exige violência física, nem sequer acusações diretas. Ele se instala como névoa, como uma inversão invisível de valores. Você começa a confundir toxicidade com intensidade, controle com cuidado, prisão com segurança. E o mais aterrador é que, aos poucos, você chama isso de amor. Carl Jung ensinava que o inconsciente é autônomo, que ele fala em símbolos, em sonhos, em repetições. E se você olha para a sua vida e sente que está presa em um mesmo padrão que se repete com rostos diferentes, talvez esse padrão esteja tentando te mostrar algo, mas o narcisista silencioso não quer que você veja. O quarto golpe se concretiza quando você perde a capacidade de confiar em sua própria interpretação da realidade. Você passa a depender da versão dele, e essa dependência te cega. Ele diz que você é difícil, que ninguém mais te aturaria, que você está sempre reclamando. E mesmo quando você está certa, ele te convence de que exagerou. Ele sorri quando você chora e chora quando você se afasta. Ele gira as situações de forma tão inteligente que no final você acaba pedindo desculpas por algo que ele causou. O quarto golpe acontece quando você internaliza que seu sofrimento é culpa sua. Você se torna responsável pelo caos emocional que ele mesmo cria, e então você começa a esconder suas dores. Primeiro dos outros, depois de si mesma, porque não suportaria admitir que construiu um castelo em cima de areia movediça, porque não conseguiria encarar a verdade, que o amor que você defendeu com unhas e dentes está, na verdade, te devorando por dentro. Você se apega às boas lembranças, aos dias bons, às promessas feitas no início, mas tudo isso é só o anzol que mantém a isca dentro de você. O peixe já foi fisgado e você já não sabe mais como escapar. O quarto golpe é silencioso, mas brutal. Ele te isola de tudo o que te lembra quem você é. Suas amizades começam a se afastar ou são sabotadas. Sua família começa a te parecer invasiva. Ele diz que ninguém entende vocês dois como ele entende. E aos poucos, você se vê num mundo reduzido à presença dele. Ele se torna seu norte, seu espelho, sua referência. E como Jung alertava, aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Mas o narcisista silencioso fará de tudo para manter seus olhos voltados para ele, porque sabe que, se você olhar para dentro, tudo desmorona. Você já percebeu como sua risada mudou? Como sua leveza desapareceu? Como seu corpo anda tenso mesmo quando está deitada? Como seu coração acelera não por paixão, mas por medo do que ele vai dizer, do que ele vai negar, do que ele vai distorcer? E mesmo assim, você ainda se questiona se não está sendo dura demais. O quarto golpe se torna uma lente invertida, onde há dor, você vê culpa. Onde há abuso, você vê merecimento. Onde há manipulação, você vê carinho disfarçado. Porque ele te ensinou a ver o mundo pelos olhos dele. E agora, você já quase não enxerga pelos seus. Jesus dizia, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas e quando seus olhos estão adoecidos por mentiras sutis, repetidas, engolidas em silêncio? Quando a realidade é manipulada, até que você mesma duvide da luz dentro de si, esse é o quarto golpe, a colonização do seu olhar. Você ainda vive, mas vive dentro da história que ele escreveu. E cada vez que tenta reescrevê-la, ele aparece com uma nova promessa, uma nova lágrima, um novo pedido de desculpas que te prende por mais um ciclo. Carl Jung falava da individuação, esse processo de se tornar quem se é, de se integrar, de se libertar
libertar da persona para alcançar o self. Mas o narcisista silencioso teme esse processo, porque quanto mais você se torna você, menos ele consegue te controlar. O quarto golpe, então, é arquitetado para impedir o seu despertar. Ele te fragmenta para que você nunca tenha força suficiente para reunir os pedaços. E nesse ponto, o mundo externo já não reconhece mais o que você vive, porque ele é bom com os outros. Ele é gentil em público, ele é respeitado, ele é adorado. Mas dentro de casa, ele é uma presença opaca que suga sua vitalidade. Ele não grita, mas sua ausência grita. Ele não te toca, mas sua frieza fere. E você sofre calada porque para os outros ele é perfeito. E essa dissonância faz com que você mesma se pergunte: será que o problema sou eu? Mas o problema nunca foi você. O problema é que você foi condicionada a desconfiar da própria alma, a desconfiar daquilo que Jung chamou de voz interior, a única capaz de te salvar. O quarto golpe só funciona enquanto você estiver desconectada dela. Mas agora, algo começa a se mexer. Um incômodo, uma pergunta, um fio de verdade que, por mais fino que seja, resiste à escuridão. Você sente? Algo dentro de você ainda vive, ainda pulsa, ainda sabe que isso não é amor, ainda lembra de quem você era antes dessa prisão invisível. E talvez esse momento, aqui, agora, seja o início da sua virada. Não porque você tem todas as respostas, mas porque finalmente está disposta a fazer as perguntas certas. O quarto golpe só vence quando você aceita viver na mentira como se fosse verdade. Mas hoje, talvez, pela primeira vez, você esteja pronta para encarar o que vem depois do silêncio. Talvez você tenha acreditado que, finalmente, ele havia mudado, que aquela conversa profunda, aquele pedido de perdão entre lágrimas, aquela promessa de um recomeço sincero fosse verdadeira. E é aí que o quinto golpe se revela, não como ataque, mas como ilusão. O narcisista silencioso entende que a melhor forma de manter você cativa é parecer transformado. Ele observa sua sede de amor real e se torna aquilo que você mais espera, por um tempo. Tempo suficiente para que você solte sua defesa, para que a esperança se instale novamente. Esse é o quinto golpe, a encenação da redenção. Carl Jung dizia que o mal se disfarça, que o mal não se apresenta como algo sombrio, mas como algo luminoso demais para ser questionado. E é assim que o narcisista silencioso opera nesse estágio. Ele se torna o homem ideal, o companheiro atento, o parceiro presente. Mas cada gesto, cada palavra, cada demonstração de afeto está impregnada de intenção. Não é amor, é estratégia. Ele não quer te curar. Ele quer que você pare de tentar sair. Ele descobre o seu ponto de fraqueza e o transforma em corrente. Se você sente falta de segurança, ele te dá estabilidade por alguns dias. Se você anseia por carinho, ele passa a te abraçar de manhã. Se você quer ser ouvida, ele escuta, com olhos que fingem atenção. E você, faminta por afeto, começa a acreditar. Começa a sonhar de novo, a relaxar, a pensar que talvez agora o pesadelo tenha acabado. Mas esse é o quinto golpe. Ele não quer te perder. Ele quer que você pare de resistir. E para isso, ele finge ser tudo o que você sempre quis. Jesus alertava: cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como cordeiros, mas por dentro são lobos devoradores. O quinto golpe é o mais espiritualizado de todos. É quando o narcisista usa a linguagem do amor para perpetuar o abuso. Ele fala sobre evolução, sobre Deus, sobre o destino de vocês dois. Ele diz que reconhece suas falhas, que está em processo, que precisa de você. E você, que ainda guarda dentro do peito a esperança de salvar esse relacionamento, abaixa a guarda. Mas algo dentro de você ainda arde. Uma inquietação sutil,
um desconforto que aparece nos silêncios, nos olhares que ainda carregam julgamento, nos toques que, embora presentes, não possuem alma. Você começa a sentir que está vivendo uma peça, que a harmonia é encenada, que o novo ele parece ter decorado um roteiro. E o mais cruel é que você se sente ingrata por desconfiar, você se culpa por não acreditar, você duvida da sua percepção. De novo, e o ciclo recomeça. Jung nos ensinava que o inconsciente é sábio, que ele se manifesta em sensações, sonhos, sintomas, e talvez seja por isso que mesmo nos momentos bons, algo dentro de você não consegue relaxar. Sua intuição não silencia, seu corpo ainda carrega a tensão. Sua alma ainda sente que está cercada, mesmo que o rosto à sua frente esteja sorrindo. O quinto golpe é uma anestesia emocional disfarçada de milagre, e você está à beira de se perder completamente. É aqui que a confusão se torna quase insuportável, porque agora tudo parece estar bem. Ele está mais presente, mais envolvido, mais afetuoso, mas algo está fora do lugar e você não sabe nomear. Você se sente em dívida por não estar plenamente feliz, por não conseguir corresponder à mudança dele com o mesmo entusiasmo. Você começa a duvidar de si novamente, mas o que está acontecendo na verdade é que você está sentindo a manipulação em sua forma mais sofisticada, a falsa cura. O quinto golpe se sustenta pela espiritualização da culpa. Ele passa a dizer que vocês estão em um processo de cura juntos, que tudo faz parte do caminho, que você também precisa mudar, e você começa a carregar a responsabilidade pela transformação dele. Começa a andar em ovos para não atrapalhar o recomeço. Começa a se calar nas dores para não parecer negativa. E mais uma vez, você desaparece de forma mais sutil e muito mais perigosa. E então você começa a sonhar. Sonhos estranhos, sonhos de queda, de prisão, de fuga. Ou pior, começa a perder a vontade de sonhar. Tudo parece pesado. Você vive em um limbo onde nada dói muito, mas nada pulsa, nada sangra, mas nada vibra. O narcisista silencioso agora criou um limbo afetivo, um purgatório emocional, onde não há dor visível, mas também não há vida real. Você não sofre o bastante para fugir, nem é feliz o bastante para ficar. E isso é o inferno, um inferno limpo, silencioso e revestido de promessas. Jung afirmava que o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Mas como se tornar se você vive representando? Como se libertar se o algoz agora se veste de salvador? Como sair se o cárcere se parece com o céu? O quinto golpe é o mais difícil de romper porque ele sequestra a esperança. E sem esperança, a alma se acomoda na prisão e chama isso de lar. Mas há uma fagulha, sempre há. Uma pequena centelha que, por mais abafada que esteja, ainda sabe reconhecer a diferença entre liberdade e fantasia. Ela mora no fundo do seu peito. E agora ela começa a acender. Porque mesmo que você ainda não saiba como sair, você já sabe que isso não é amor. E talvez esse seja o verdadeiro início, o momento em que você para de olhar para ele como resposta e começa a olhar para si como origem. O quinto golpe parece invencível, mas ele só vive daquilo que você ainda não viu. E agora você está começando a ver. Você parou de sentir, mas não porque quis, não porque escolheu a frieza, mas porque foi anestesiada por um processo contínuo de esvaziamento interno. O sexto golpe não tem ruído, ele é ausência. Ausência de você mesma, ausência de voz, de coragem, de desejo. Não é um golpe visível, não é um ataque, é um desaparecimento. E o mais assustador é que ele não acontece de uma vez. Ele vem aos poucos, como uma névoa densa que apaga seus contornos até que você mesma não saiba mais onde começa e onde termina. Carl Jung dizia que, quando o inconsciente domina, a pessoa vive uma vida que não é sua. E é exatamente isso que o narcisista silencioso provoca neste estágio. Ele não precisa mais te convencer de nada. Ele não precisa mais prometer, justificar ou manipular, porque você já está funcionando no modo automático. Você já se adaptou ao desequilíbrio como se fosse equilíbrio e chama essa prisão emocional de relacionamento.
momento, você já não pergunta mais, já não confronta, já não reage. Você apenas se ajusta, se dobra, se cala, acorda e executa, sorri quando necessário, responde o que se espera, mas lá dentro há um deserto. E esse deserto é o produto final do sexto golpe, a desconexão com a própria alma. Não é mais sobre ele, é sobre o que restou de você. E o mais perverso é que ele percebe, ele sabe que você está desmoronando, que está exausta, que a faísca sumiu, mas ele continua, porque o sexto golpe também é uma fonte de prazer para ele. A sensação de ter quebrado alguém emocionalmente, de ter moldado uma alma ao próprio gosto, de ter feito com que você aceitasse o inaceitável, sem resistência, sem lágrimas, sem luta, apenas com silêncio. Você já notou como perdeu o brilho? Como já não se emociona com as mesmas coisas? Como não consegue mais sentir tesão, entusiasmo, vontade de viver? Você racionaliza, diz que é a rotina, o cansaço, os filhos, a vida adulta, mas no fundo, você sabe, algo essencial foi arrancado de você, algo que era seu e que agora pertence a ele. O sexto golpe não deixa hematomas, ele deixa oco. Jesus dizia, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas você está sobrevivendo, apenas sobrevivendo, esperando os dias passarem, as discussões cessarem, os humores dele melhorarem. Você vive num estado de suspensão, onde tudo está sempre prestes a explodir, ou já explodiu tantas vezes que você normalizou. Carl Jung chamaria isso de colapso do self, um estado onde a pessoa perde o eixo, o centro, o sentido, e há algo ainda mais sombrio. Você começa a se acostumar com isso, com a ausência de si, com a sensação de estar morta por dentro, mas ainda funcional. Você paga contas, cuida da casa, trabalha, conversa com conhecidos, mas nada disso te toca, porque o sexto golpe te desconectou da sua capacidade de sentir com profundidade. Você virou sombra de si, casca, reflexo sem corpo, e o mundo não percebe, porque por fora tudo parece igual. Você ainda publica fotos, ainda responde mensagens, ainda vai a compromissos, mas há um abismo entre quem você mostra ser e quem você realmente é quando fecha a porta do quarto. A cama virou campo de batalha, o toque dele virou obrigação, o olhar virou julgamento, a presença virou prisão. Jung afirmava que toda cura começa pela consciência, mas o sexto golpe existe para impedir justamente isso, que você tome consciência da sua morte emocional. Por isso, ele é o mais difícil de nomear, porque não dói como os outros. Ele não sangra, ele não grita, ele apenas silencia o que te faz humana. Ele transforma sua alma em um lugar frio, onde nenhuma semente nova consegue germinar. E nesse estado, você começa a se perguntar se realmente existe amor verdadeiro, se relacionamentos saudáveis são reais ou apenas idealizações de filmes. Você começa a desacreditar no afeto, em si mesma, em Deus, porque o sexto golpe é profundo demais. Ele não fere só o coração, ele contamina a fé. E quando a fé morre, tudo ao redor perde cor. Mas há algo que o narcisista silencioso não controla, algo que nem o sexto golpe pode apagar completamente: o sussurro da alma, essa fagulha que insiste em brilhar no fundo do seu peito, essa inquietação que se recusa a ser silenciada, essa voz que ainda te diz, baixinho, isso não é o fim, você ainda está aqui. Esse é o ponto onde tudo pode mudar, não porque ele mudou, mas porque você começou a perceber que apesar de todo o apagamento, algo em você sobreviveu. E esse algo pode ser o início da sua libertação. O sexto golpe te convenceu de que você não merece mais do que isso. Mas Jung diria, a alma nunca se perde. Ela apenas adormece até ser chamada de volta. Talvez, agora, seja o momento de chamar. Você acorda num dia comum, como qualquer outro dos muitos em que engoliu o próprio choro para manter a paz. O café esfria sobre a mesa. Os ruídos da casa parecem mais distantes. E então, ele não volta. Ou pior, ele volta diferente, frio,
calado, como se sua presença não o tocasse mais, como se algo nele tivesse se desligado, e isso te desarma completamente, porque agora você não tem mais nada a consertar, nada a discutir, nada a pedir, porque o que havia entre vocês já foi esvaziado. E o sétimo golpe começou. Carl Jung dizia que a maior tragédia da alma não é o trauma, é o vazio depois dele. O narcisista silencioso, após te manter presa por meio de manipulação, silêncio, esperança e promessas, agora desaparece emocionalmente. Ele não grita, ele não acusa, ele simplesmente some dentro da própria pele e deixa você falando sozinha, tentando costurar os cacos de algo que já está morto. Mas aqui está a crueldade. Ele quer que você acredite que foi você quem matou. Ele começa a sair mais, responder menos, te tocar com menos frequência, e cada gesto vem carregado de desdém. Como se ele estivesse te fazendo um favor por ainda estar ali. Como se você tivesse falhado, como se tivesse deixado de ser interessante, desejável, inteligente o suficiente para manter aquele amor vivo. Mas esse amor nunca foi seu. Era só o espelho que ele precisava para inflar a própria imagem. Agora que já extraiu o que queria, ele começa a procurar outro reflexo. E o golpe final não é quando ele vai embora, é quando ele vai embora te culpando. Ele diz que você o pressionou demais, que você cobrou, que você exigiu, que você foi difícil. Ele inverte toda a história para que a culpa pelo fim recaia sobre os seus ombros. E o mais devastador, você acredita, porque já está fragilizada, vazia, sem conexão com sua verdade. E esse é o sétimo golpe, a inversão total da narrativa. Jesus advertia sobre aqueles que lavam as mãos enquanto crucificam os inocentes. E o narcisista silencioso é mestre nisso. Ele destrói e sai de cena como vítima. Ele manipula e se diz ferido. Ele te sufoca e afirma que quem o perdeu foi você. E você, que deu tudo, que lutou, que suportou, que tentou, agora carrega também a vergonha de ter fracassado. Esse é o selo final da prisão, o fardo da culpa. E nesse ponto, o mundo não entende sua dor, porque ele já está com outra pessoa, já postou fotos sorrindo, já parece bem, enquanto você ainda está presa nas madrugadas em que tentava entender o que deu errado. Mas Jung nos alertava, aquilo que você não confronta em si mesmo se tornará seu destino. E o que você precisa confrontar agora é a verdade de que ele nunca esteve realmente com você. Ele estava com a imagem que projetou de si mesmo através de você. O sétimo golpe não é o fim do relacionamento, é o fim da ilusão. O momento em que você percebe que tudo o que acreditou, tudo o que defendeu, tudo o que sustentou, era uma farsa construída sobre a sua dor. E aqui está o paradoxo. Ele vai embora, mas deixa você dentro de um labirinto que ele criou, mas do qual agora você precisa sair sozinha. Mas há algo que ele não calculou, algo que escapa até mesmo ao controle mais minucioso, o poder da ruína. Porque há um tipo de renascimento que só acontece depois da destruição completa. E é aqui que Jung se torna farol. Você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E agora você começa a enxergar. Você enxerga o padrão, enxerga os ciclos, enxerga o quanto se moldou, se escondeu, se sacrificou. Você enxerga que aquilo nunca foi amor, foi necessidade, carência, medo, projeção. Você enxerga que sobreviveu, que mesmo anestesiada, nunca deixou de sentir, que mesmo desconectada, nunca perdeu completamente o fio da sua essência. E esse fio começa agora a se tornar corda. Você começa a sair, lentamente, desajeitadamente, ainda culpando a si mesma, ainda sentindo falta dele, ainda questionando sua memória, mas já deu o primeiro passo. Ver, e ver é romper. Ver é libertar. Ver é reconectar com aquilo que foi silenciado. Você começa a sentir raiva, e a raiva, neste momento, é sagrada, porque a raiva é o grito da alma que acordou. E então, você chora, mas não de desespero. Você chora por ter permitido tanto, por ter aceitado tão pouco,
por ter acreditado que era normal viver em função do outro. O sétimo golpe foi o mais cruel, mas também foi o mais revelador, porque ao te abandonar, ele te devolveu a si mesma. E agora, finalmente, você pode começar a reconstrução, mas que seja com verdade, que seja com consciência, que seja com aquilo que Jung chamou de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Porque agora, você sabe, a cura não está em ser amada por ele. A cura está em amar a si mesma o suficiente para nunca mais aceitar tão pouco. Você não sobreviveu a ele por acaso. Sobreviveu porque algo em você, mesmo fragmentado, mesmo soterrado, mesmo calado, nunca deixou de escutar a voz que sussurra no escuro. A mesma voz que Jung chamaria de self e que Jesus chamaria de espírito vivo. Aquilo que nem a manipulação mais sutil, nem o abandono mais cruel, nem o silêncio mais ensaiado conseguiu apagar. Você está aqui. E isso diz tudo. Porque só quem viu o abismo com os próprios olhos é capaz de reconhecer a luz como ela realmente é. Talvez o que mais doa não seja o que ele fez, mas o que você fez consigo para continuar. As versões que matou, as vontades que sufocou, as palavras que engoliu, a fé que abandonou. Mas agora, cada ferida pode se tornar semente, porque tudo o que foi distorcido, calado, manipulado, agora está à vista. A dor, quando nomeada, vira ponte, e o trauma, quando atravessado, vira território sagrado. É aqui que o ciclo pode terminar, não com raiva, mas com revelação. Você não precisa entender tudo de uma vez, nem se curar por completo, nem saber exatamente quem será daqui em diante. Jung dizia que a árvore que cresce até o céu tem raízes que tocam o inferno, e você tocou o seu, tocou a parte mais escura de si, a parte que ama mesmo sem retorno, que insiste mesmo sem esperança, que se culpa mesmo sem razão. Mas agora, essa parte começa a ser vista, e vista, ela se transforma. O narcisista silencioso não foi apenas um algoz. Ele foi um espelho invertido. Mostrou aquilo que você ainda não havia curado, aquilo que você ainda buscava fora, aquilo que ainda esperava que alguém de fora viesse salvar. Mas nem Jung, nem Jesus jamais prometeram salvadores externos. Ambos apontaram para dentro, para o invisível, para o eterno, para aquilo que vive em você. Mesmo quando tudo do lado de fora morre, há uma força que só nasce depois da ruína. Uma beleza que só emerge depois do caos. Um tipo de verdade que só se acessa depois da mentira. Você agora carrega todas elas e talvez, pela primeira vez, não precise provar nada a ninguém, nem a ele, nem ao mundo, nem a si mesma. Porque agora você sabe, você viu. E uma vez que se vê, nunca mais se volta a dormir da mesma forma. A voz que um dia foi silenciada agora começa a falar. Fraca, talvez, insegura, mas viva. Ela não exige mais aceitação, nem amor perfeito. Ela só quer espaço. Ela quer ser ouvida sem ser calada, sentida sem ser julgada, acolhida sem ser moldada. E talvez esse seja o início de tudo. A reconstrução da casa interna, tábua por tábua, tijolo por tijolo, gesto por gesto, a presença verdadeira, retornando. Você não é a mesma que começou este vídeo. Algo em você mudou, algo foi nomeado, algo foi tocado. Pode ter sido uma memória, uma sensação, um aperto no peito, uma lembrança enterrada, ou apenas um silêncio que agora parece mais cheio, mais significativo. Esse é o poder do símbolo, o poder da verdade, o poder da alma quando é chamada de volta à superfície. E se hoje você conseguir olhar para si com compaixão, com ternura, com um fio de respeito, já é o suficiente. O processo não exige pressa, exige presença. Você não precisa correr, precisa apenas não desistir, porque agora você não está mais sozinha. E talvez nunca tenha realmente estado, porque dentro de você sempre houve uma voz esperando para ser ouvida. Não é o fim, é o recomeço. Mas agora, com olhos abertos, com alma presente, com coração pulsando, não pelo medo de perder alguém, mas pelo milagre de ter voltado para si. Se essa jornada tocou algo em você,
você, compartilhe. Não apenas o vídeo, compartilhe sua voz. Escreva nos comentários aquilo que sempre calou. Deixe seu like como quem diz, eu resisti. Inscreva-se como quem decide, eu escolho não me perder de novo. E envie este vídeo para alguém que precisa lembrar que ainda é possível voltar para casa, voltar para si. Porque a verdadeira cura não é sobre esquecer, é sobre finalmente lembrar quem você é.